Olá pessoal, continuando aquela série do lado B que a gente fala sobre preconceitos, hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de preconceito. Eu vou falar não, quem vai falar é a Janaína, que está aqui do meu lado, linda, com esse sorrisão. Mostra o sorriso dela aí, Jaiminho. Olha como ela é bonita. Obrigada. Janaína, quantos anos você tem, Jana? Tenho 29. Eu vou chamar ela de Jana, porque diz que os íntimos chamam ela de Jana, tá? 29 anos? 29. Você é cadeirante desde quanto tempo? Desde os 21 anos. Devido a que você usa cadeira de roda? Eu tenho uma ataxia, uma doença genética que chama ataxia de Friedreich. Que nome chique que arranjaram para isso. É muito bonito, né? Assim, só pessoas muito chiques têm essa doença. Ela é raríssima? Ela não chega a ser, dentre as ataxias, a mais rara. Ela é uma das mais comuns dentro das ataxias, mas ela é rara. Ela é rara. Ela é rara. Você é filha do nosso querido Celso, que o pessoal viu aí no início da reportagem, ajudando você a se locomover. Isso. Eu não chamei a Jana para falar da doença, embora a gente está fazendo uma série, Jana, aqui no lado B, falando sobre um pouco de preconceito com relação às diferenças. Parece que todo mundo que está um pouquinho diferente da norma sofre algum tipo de preconceito. Você sente algum tipo de preconceito, socialmente falando? Socialmente falando, eu sinto bastante, apesar de eu já ter quebrado algumas barreiras em relação a isso, mas a gente sente, eu sinto muito quando, por exemplo, eu vou no shopping com a minha mãe, ninguém pergunta meu nome para mim, pergunta para minha mãe ou para a pessoa que estiver comigo. Que eu acho que a sociedade ainda, ela liga muito uma doença física com uma mental junta. Entendi. As pessoas às vezes não conhecem o tipo de dificuldade que você tem, mas né? também não perguntam. Ou te vê conversando e não pergunta para você mesmo assim, né? Você tem uma dificuldade de fala? De fala, não. Apesar que ela tá junto com a doença, ela é progressiva. Ela não é mais a mesma do que era quando eu tinha 21 anos. Entendi. Mas ela ainda está bem. É muito que eu pratico bem. Você falo pratica, bastante. Entendi. A minha prática é nisso, é no falar. Me conta as suas experiências de viagem, por exemplo. Você viajou sozinha? Estava terminando a faculdade já. Eu já estava com 23. Num estalo eu decidi, eu quero realizar aquele sonho de antigamente, eu quero fazer um intercâmbio. Apesar de N pessoas dizendo que não era possível uma pessoa de cadeira de rodas se realizar sem um pingo de inglês, porque eu não sabia falar nada. Tinha mais dessa ainda. Além de cadeirante, ela não sabia inglês e você resolveu sozinha. Oi? Você foi sozinha? Fui sozinha. Santo Deus. E aí foi meio que eu falei, não, eu quero e eu vou. Foi muito difícil para os meus pais aceitarem assim de primeira, não foi fácil. Não foi todo mundo, até quando eu estava lá já. Teve até uma pessoa que perguntou, você não tem pai, mãe? Você tá solta no mundo, mulher, de cadeira de roda, sem falar inglês? Eu fui para os Estados Unidos. Quando eu terminei a faculdade aqui, eu quis ir para lá. O que você cursou? Só para eu saber, o pessoal também. Administração. Administração, tá. Isso. Aí eu terminei a faculdade, fiz a formatura e depois, tudo começou, foi difícil de achar agência de viagem que topasse fazer eu ir pra lá. E eu até cheguei em uma e eu falei assim, eu quero fazer intercâmbio e tal. E ela veio falando pra mim que Londres era uma cidade muito adaptada e que ela achava que seria possível. Entendi. Só que eu tinha estudado um pouco sobre a minha doença e eu sabia que tinha um médico estudando ela na Filadélfia. Então eu falei, eu não quero Londres, tem que ser Filadélfia. Por causa dessa origem do estudo da doença, que tem um médico importante lá. Isso. É porque eu tinha um irmão que ele faleceu quando eu tinha 17 anos e ele tinha 18 e ele teve um infarto. E muitos médicos não chegou a fechar um diagnóstico, mas muitos médicos dizem ser por causa da doença, da ataxia.
Então eu queria ir pra lá ver ele mais para ver qual que era a probabilidade de eu ter um problema de coração. Um infarto, alguma coisa mais séria de coração. Isso. Quem deve estar morrendo do coração a essa altura é o nosso público, que quer saber muito de você e que é claro que um bloco não vai dar para eu falar tudo que eu tenho para falar com a Jana. Então, a gente está falando um pouquinho de viagem, um pouquinho de preconceito, mas tem muito mais para você saber desse espetáculo de mulher que está aqui do meu lado, mas você vai saber só no próximo programa. Fica por aí, porque eu volto já já com Fui Pra Você. Até já.